Então nós vamos dar sequência hoje. Eu queria que você acompanhasse comigo a leitura a partir do versículo 4 do capítulo 12 de Romanos, que diz assim: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ao que ensina, esmere-se no fazê-lo, ou o que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. O apóstolo Paulo, ele está expondo o que nós somos em Cristo Jesus. Ele diz que nós somos o corpo de Cristo e que nós somos membros uns dos outros. Isso tem uma relação direta com o que ele disse no versículo 3, né? Que devemos pensar de forma correta acerca de nós. Irmãos, esse deve ser o pensamento predominante no nosso coração como igreja do Senhor. Nós somos o corpo de Cristo. E nós somos membros uns dos outros. Eu não sei qual a medida que cada um de nós que está aqui, que está em Cristo Jesus, tem a respeito disso. O quanto disso já é real na nossa experiência. O quanto desta realidade tão tremenda que somos em Cristo Jesus já é nossa experiência. Neste exato momento que estamos vivendo. Até eu disse, domingo passado, que nós não somos um clube, E nenhuma outra coisa. Nós somos o corpo de Cristo. Irmãos, não há nada, absolutamente nada, mais glorioso em toda a criação de Deus do que sermos o corpo de Cristo. Eu acredito que deve ser maravilhoso ser um anjo, Eu sou um arcanjo. Deve ser maravilhoso. Mas não há nada que se compare a ser o corpo de Cristo. Ser feito participante do Filho de Deus. Nunca, nem na eternidade passada e nem na eternidade futura, um anjo, por mais elevado que seja, será feito participante de Cristo. Mas se você creu em Cristo, se você se uniu a Cristo por obra do Espírito de Deus na sua vida, se você é nascido do Espírito Santo de Deus, você é o corpo de Cristo. E, pensando individualmente, você é um membro do corpo de Cristo. Uma realidade que nunca será mudada, desfeita, perdida. Irmãos, isso deve fazer o nosso coração aqui nesta terra perturbada, complicada, cheia de dificuldades, de problemas, de lágrimas, de dor, de canseira,
Mas isso deve fazer o nosso coração vibrar, porque é isso que somos em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz que os anjos vêm prescrutar o Evangelho. Eles querem entender que negócio é esse que o Pai fez em seu Filho. Que sabedoria é essa que Ele manifestou em seu Filho? Que nunca havia passado no coração de homem algum e que os céus não tinham conhecimento. Mas que agora, com a manifestação do Filho de Deus, isto foi revelado plenamente ao seu povo. Eles desejam entender isso, amado. E isso tem a ver com a sua vida em Cristo e com Cristo na sua vida. É necessário, por um lado, pensar e ver a si mesmo desta forma. E nós também somos membros uns dos outros. Não tem como desfazer isso. Eternamente, quem está em Cristo é membro uns dos outros. Passarão os céus e a terra, e seremos membros uns dos outros. Mas por enquanto estamos aqui. O que isto significa? Que o Filho de Deus é a causa de tudo isso. Que Ele está em nós e que nós estamos nele. E o desejo e o propósito do coração do Pai não é outro, senão conformar plenamente a nossa vida a Cristo Jesus, seu Filho amado. Deus nunca vai conformar os anjos a Cristo. Mas Deus, o Pai, está conformando a igreja a Cristo. E está conformando de uma tal forma, irmãos, que a palavra de Deus declara que um dia Ele encherá plenamente a igreja de Cristo Jesus. Não haverá na igreja nenhum lugarzinho, né? Só para a gente entender, nenhum buraquinho, nenhum pontinho na igreja do Senhor que não seja Cristo. O Senhor nunca vai abandonar esse propósito. Esta é a obra que o Espírito de Deus está fazendo hoje. É este julgamento que o Senhor está trazendo sobre o seu povo, para ajustar todas as coisas a Cristo Jesus, a alegria do coração de Deus. Celso leu no Salmo 16, né? Que na terra tem notáveis, né? Notáveis por quê? Porque estão naquele que é o notável, né? Por excelência, que é Cristo Jesus, o Filho de Deus. Então, amados, nós vamos ler, a partir do versículo 9, alguns textos desta carta de Paulo aos Romanos, até no final. Não vamos correr, não temos pressa. O que Deus tem colocado no meu coração para compartilhar com os irmãos? Nós não vamos ficar discorrendo, né, sobre cada versículo e fazendo uma exposição do que está em cada versículo. Não é esse o propósito hoje. O que nós queremos e buscamos, né, é socorro do Senhor para entendermos como o nosso Deus está tratando com a nossa vida. Como vimos, Ele está tratando com a nossa vida por Sua palavra.
Mas nós sabemos que a palavra de Deus é o próprio Filho de Deus. O que nós temos aqui na sequência, como palavra de Deus, não é outra coisa senão Cristo aberto para nós, mostrado para nós, como luz de Deus, como espada, como adaga de Deus, afiada, para entrar nas nossas entranhas e revelar a nós o que não está de acordo com o próprio Senhor. Lá no Velho Testamento, o povo de Deus tinha os mandamentos. Eles tinham a letra escrita na pedra. E eles olharam para aquela letra escrita na pedra e eles disseram, baseados na força deles, nós vamos guardar tudo que está escrito aí. E nós sabemos que eles não guardaram. E nenhum de nós é diferente, em nós mesmos, daqueles filhos de Israel lá do passado. Nós corremos o risco, irmãos, de cometermos um erro fatal para a nossa caminhada como filhos do Senhor. De olharmos para a palavra de Deus e vermos nela mandamentos escritos, apenas. E temos a mesma atitude que os filhos de Israel tiveram lá no passado. Bom, está escrito assim, e eu vou me esforçar para cumprir ou atender o que está escrito aí no mandamento do Senhor. Nunca seremos capazes de fazer isto. Mas por que então a palavra de Deus está aqui, escrita, colocada diante de nós, como mandamento do Senhor para a nossa vida? O que nós temos aqui é o Filho de Deus revelado, mostrado, aberto. E nós, quando olhamos para essa palavra, a primeira coisa que ela tem que provocar no nosso coração e mostrar para nós de forma muito clara é que nós somos diferentes daquele que está exposto aqui nas Escrituras. As nossas entranhas não conferem com isso daqui. A nossa primeira atitude não deve ser aquela, bom, está escrito aqui, no zelo não sejais remissos. Bom, então eu vou ser uma pessoa rápida no zelo. E vou me esforçar para ser rápido. Nunca eu vou conseguir isso. Mas quando eu olho aqui para a palavra de Deus e vejo, no zelo não sejais remissos, eu tenho que entender que zeloso, aquele que foi rápido no zelo em relação a Deus, foi um só, Cristo Jesus, o Filho de Deus. Ele é, eu não sou. Mas por graça de Deus, eu estou nele, eu sou o seu corpo, eu participo dele. Uma vez julgada a minha condição, mostrada a minha necessidade, descoberto a minha fraqueza, o meu descaminho, a minha diferença, qual deve ser o meu próximo passo? Senhor, o Senhor mesmo seja formado em mim. Senhor, que a tua própria vida seja mais abundante dentro de mim. Ao invés de contar com os meus recursos, com as minhas forças, eu devo correr aos pés do Senhor, depender do Espírito Santo de Deus e suplicar para que o Senhor mesmo venha a ser em mim aquilo que eu nunca sozinho serei capaz de ser. Paulo, escrevendo aos Gálatas, irmãos, ele disse: andai no Espírito e jamais cumprireis
as concupiscências da carne. Diz assim o verso 9. Romanos 12, versículo 9. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverante. Compartilhai a necessidade dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai o que vos perseguem, abençoai, e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento de uns para com os outros. Em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Isto é Cristo, irmãos. O Senhor é tudo isso aqui. No Filho de Deus, nós encontramos todas estas verdades e realidades de forma plena. Não é assim? E como que nós somos? Quando você lê um texto como esse, como você se sente? Como você se vê? Somos diferentes? Só isso aqui agrada o Pai. Só isso aqui tem lugar na presença do Pai. Aqui o diabo não tem nenhum direito. E não tem nenhum poder aqui. Lendo esse texto, irmão, nós temos um terreno julgado. Esse texto é uma peça, né, que mostra para nós de forma muito clara o que é um terreno julgado. Aqui não há lugar para o diabo nestas coisas. Disto aqui tem que fugir. Mas a questão é que nenhum de nós é isso aqui. Isso aqui só o Filho de Deus é. Mas graças a Deus que Ele é o nosso cabeça. E que a obra do Espírito de Deus é formar este Cristo em nós. E Ele vai formar até que Cristo seja tudo em nós. Porque Ele é poderoso para terminar a obra que Ele
começou. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu para os Efésios, eu vou ler um texto, eu queria que você só ouvisse. Ele falou assim para os irmãos: mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas estas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Irmãos, nenhuma daquelas coisas, Paulo coloca aqui nesse texto, não, uma pequena lista, que são muitas, mas aqui nós temos uma amostra. Nenhuma destas coisas que não pertencem a Cristo tem lugar no reino de Deus, tem herança no reino de Deus. Ficará para fora. Ou seja, será tirado. O texto diz que isso pertence às trevas. E nós sabemos, quando a palavra de Deus fala de trevas, o último evento que envolve as trevas, né? Nós sabemos, olhando para o livro de Apocalipse, o final das trevas. Tudo que será jogado nas trevas, tudo aquilo que pertence ao inimigo de Deus. A obra que o Senhor está fazendo na nossa vida, irmão, não é uma obra parcial. Ela vai ser concluída plenamente. Não há lugar na presença do Senhor para nada que não seja Cristo Jesus. E o Senhor vai terminar isto. Ser santo para aqueles que pertencem ao Senhor não é uma questão de opção. É o destino dado por Deus. A eternidade, ela será toda cheia de Cristo Jesus. Nada que não for Cristo fará parte disso. E é a própria mão de Deus que está separando as coisas. Ainda em Efésios, Paulo disse o seguinte, vou ler mais um texto para você. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância que vive, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato tendes ouvido, e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Há um velho homem
rejeitado por Deus em cada um de nós, na condição de descendentes de Adão e Eva. Esse velho homem, que é um ente, né? Que é uma raça, da qual todos nós fizemos parte um dia, e, num certo sentido, ainda temos em nós muita coisa dele, inclusive esse corpo velho aqui, vai ser e está sendo despido dos filhos de Deus. Não há lugar diante do Senhor para este velho aqui. Ele foi colocado na cruz e morto por Deus. Por outro lado, a palavra de Deus fala que devemos, né, ser vestidos do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. A obra do Espírito de Deus hoje, a que Ele está fazendo hoje na sua igreja, é vestir os seus filhos com um novo homem. Mas há algo interessante aqui, né? A palavra de Deus mostra que há uma participação nossa. Diz que nós devemos despojar o velho homem. Devemos, junto com o Espírito de Deus, e no poder do Espírito de Deus, atender o chamado do Espírito de Deus para sairmos do velho homem. E devemos atender o chamado do Espírito de Deus, responder o chamado do Espírito de Deus, para que Ele vista em nós o novo homem. Este novo homem, que é Cristo Jesus, Ele é criado, foi criado em justiça, retidão, e Ele procede da verdade. Ô irmãos, o diabo não tem nada aqui. Aqui, ele não possui nada. Paulo ainda disse, escrevendo aos Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 20, ele disse que o Senhor Deus ressuscitou Cristo dentre os mortos e o fez assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também do vindouro. A mão do Pai, pelo Espírito Santo de Deus, tirou Jesus da morte eterna, manifestando todo o poder, e fez com que ele fosse elevado aos céus, às alturas, e fosse entronizado, ou assentado à destra do Todo-Poderoso, e feito Senhor, pois todos os seus inimigos foram colocados debaixo de seus pés. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Amados, esse que está nesta posição, elevada, vitoriosa, suprema, foi dada à igreja para ser cabeça dela. E ela foi chamada para ser a sua plenitude, de tal forma que ela seja cheia dele mesmo. No capítulo 4, no versículo 10 aí de Efésios,
Paulo disse que aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. O Senhor nunca vai se afastar desse propósito do seu coração. Nunca. E todas as coisas estão sendo medidas com base nisso, amados. Às vezes, cometemos o erro de achar que, quando a palavra de Deus fala em julgar, especialmente julgar o povo de Deus, é alguma espécie de julgamento para ver se os filhos de Deus merecem o céu ou não. Se eles merecem alguns galardões lá no céu ou não, né? Então, vamos estudar esse camarada, como que foi a sua vida? Ah, nota 5,5, né? Então sempre você passa. Mas não é disso que se trata o julgamento de Deus. Quando a palavra de Deus fala em julgar, ela está falando em medir o objeto, se ele é conforme Cristo Jesus ou não. É para ver o quanto de Cristo existe ali. Porque na eternidade só existirá o que for Cristo. Não é para ver a nota que nós vamos tirar. Porque tudo que não for Cristo será varrido da presença de Deus eternamente. Será lançado na morte. Amados, vendo isto, percebemos a obra que o Espírito de Deus está fazendo na nossa vida, do que se trata a santificação. Santificação não é o cara que tomava meia garrafa de pinga e agora ele chega na igreja, na reunião da igreja e fala, agora parei de tomar pinga, sou um santo porque não bebo pinga mais. Ou ele era meio larápio, ele parou de roubar, e aí ele fala, agora eu não vou fumar. Parei de fumar, de roubar, de beber. Não é disso que a Bíblia, a palavra de Deus, está tratando quando ela fala de santificação. Quando ela fala de santificação, ela está falando do quanto de Cristo existe naquela vida, naquele coração. Quando o Senhor voltar, Ele vai voltar para buscar Ele mesmo no seu povo. Todas as parábolas, todas as palavras que o Senhor Jesus declarou quando Ele esteve em carne entre nós, se referindo ao dia da sua volta, Ele fala em buscar aquilo que Ele um dia deu. Ou seja, Ele vem buscar Ele mesmo no seu povo. Porque a igreja é Cristo. Não se trata, irmãos, de usar um paletó, de usar uma gravata. Não se trata de ter uma linguagem conformada a um determinado ambiente. Não se trata de ter um título, de ter uma posição, de pertencer a uma organização. Não se trata de ser daqui ou de ser dali. A questão é, Cristo está aí. Ele está sendo gerado em nós. João Batista, quando se referiu ao Filho de Deus,
como instrumento do Espírito Santo, ele diz: virá aquele que tem a pá na sua mão, e ele vai entrar na sua eira, e ele vai separar o trigo da palha. Nós sabemos que o trigo é ele mesmo, que caiu na terra e morreu, e está frutificando até hoje. E a palha é tudo aquilo que não é trigo, amados. E esse texto que eu li é um pequeno trecho de toda a palavra do Senhor, que ela é toda Cristo. O próprio Senhor diz: ela fala de mim. Aonde podemos ver as entranhas do Filho de Deus. Ele amou sem hipocrisia. Ele detestou o mal. Ele amou cordialmente. Ele preferiu todos em honra. Ele foi zeloso em relação ao Senhor, Deus Pai. Foi fervoroso no Espírito. Serviu o Pai. Se regozijou na esperança. Suportou a tribulação. Orou sem cessar. Foi perseverante. Socorreu os santos. Abençoou os que perseguiam ele. Se alegrou com aqueles que estavam alegres e chorou com aqueles que choravam. O Senhor é que nos julga. Deixa eu ler um pouquinho mais, capítulo 13. Abre aí. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe às autoridades resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer as autoridades, faze o bem e terás louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente para este serviço. Pagai a todos que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. O Senhor Jesus viveu isso plenamente. Ele disse um dia a Pilatos, que Pilatos tinha autoridade sobre ele, estava podendo julgá-lo porque de cima lhe havia sido dado. O Senhor Jesus um dia mandou Pedro pescar um peixe lá no lago da Galiléia e tirar da boca dele uma moeda para pagar o imposto que ele e os demais apóstolos tinham que pagar quando passavam por aquela estrada, uma espécie de pedágio. Vemos o Senhor Jesus cumprindo e vivendo plenamente esta verdade como aquele que agrada o coração de Deus. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás,
E se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertares do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Maravilhoso isso, não, mano? Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em pudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Este deve ser o intenso gemido do nosso coração, quando olhamos para a palavra de Deus e vemos Cristo nela revelado. Nela descobrimos a nossa condição e a nossa necessidade. Mas, por outro lado, vemos aquele que habita em nós e que é poderoso para vestir cada um de nós com Ele mesmo. De tal forma que o Senhor Deus tenha prazer na sua casa. Vocês se lembram a primeira providência que Deus tomou em relação a Adão lá no Éden, quando ele pecou? Depois de falar de seu pecado, de sua queda, o que o Senhor faz ali? Adão e Eva colheram umas folhas de figueiras e tentaram se cobrir, não foi? Mas aquilo não foi suficiente. O que o Senhor faz? Ele cobre Adão com pele do cordeiro. Faz vestes para o casal ali no Éden. Mas aqui está o verdadeiro Cordeiro de Deus. A provisão de Deus para vestir a nossa nudez, irmão. E lá no final do livro do Apocalipse encontramos a igreja ataviada, preparada para o seu noivo. Bonita, linda. Mas o texto diz que a ela foi dado vestir-se de linho finíssimo. Ali ela está pronta para encontrar o noivo. Ali ela está do jeito que o noivo sempre desejou. Agora ela está vestida com vestes adequadas. Linho finíssimo, pronta para o noivo. Revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne, no que tocante às suas concupiscências. Paulo, apóstolo Paulo, nosso irmão querido, ele sofreu muito, olhando para os irmãos como filhos de Deus, que estavam sendo vestidos pelo Espírito Santo. E numa de suas cartas, ele fala que sofria dores de parto, até que Cristo fosse formado nos santos. Nós, homens, nunca vamos saber
como é isso, né? Como é sentir dor de parto. Mas as irmãs que têm filhos sabem. Paulo sentia esse tipo de dor, aguardando esta obra ser realizada na vida dos santos. Quando isto ocorre, e na medida que isto ocorre, um terreno vitorioso vai sendo a nossa experiência, a experiência do povo de Deus. E a escravidão, amados, a derrota, a perturbação, ou seja, aquela vida não de paz, a ignorância ou não conhecimento dos caminhos do Senhor, serão levados cada vez para mais longe de nós. Que o Senhor nos ajude. Nós vamos parar por aqui. Eu queria pedir uma coisa para os irmãos. Que durante a semana, nos próximos dias, vocês lessem, né, o capítulo 14, o capítulo 15 e o capítulo 16. Se lembrando do que compartilhamos hoje. Lendo o capítulo 14, vendo Cristo. O capítulo 15, vendo Cristo. O capítulo 16, vendo Cristo. E numa próxima oportunidade, então, nós vamos encerrar, porque eu quero ainda repartir com os irmãos mais algumas coisas que eu considero importantes para nós. Senhor, obrigado por esta noite, por esse tremendo privilégio que temos como teus filhos, Senhor. Recomendamos, entregamos nossas vidas mais uma vez nas tuas mãos. Que o Senhor nos ajude. Abre, Senhor, nossos olhos. Ensina o nosso coração. E nos conduz, Senhor, na sua presença. Como aqueles que o Senhor está vestindo para aquele glorioso dia. No nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe.